mim o seu nome completo, de onde que você fala e com o que você trabalha. Eu sou Marjorie Oliveira, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje eu sou terapeuta capilar e aromaterapeuta aqui em BH, né? Tenho um estúdio de beleza e atuo lá nesse estúdio. Você autoriza que essa conversa fique disponível como comprovação dos resultados do protocolo DAMI da enteroterapia e também para inspirar outras pessoas que precisam de tratamento a terem resultados como você teve? Claro, autorizo. Perfeito. E conta pra gente quais eram as dificuldades que você enfrentava antes do tratamento com a interoterapia. Quais os problemas que você tinha, as dificuldades do dia a dia. Conta pra gente como é que é. Olha, antes, né, de eu conhecer a terapia, antes de eu conhecer o protocolo DAMI, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune em 2012, sofri 3 anos até o diagnóstico. Até o diagnóstico eu tive leishmaniose, gripe suína, anemia profunda, derrame pleural, paralisia das pernas, e aí eles chegaram nesse diagnóstico. É uma doença o qual inflama o corpo inteiro, e onde tem inflamação, aí vem as atividades da doença. Eu sofria com vários efeitos colaterais, principalmente da medicação de uso contínuo, que são dosagens muito altas de corticoide. Eu tomava 1 grama na veia por mês, e 60 miligramas diário oral, mais um imunossupressor. E com isso eu sentia fraqueza, vertigem, azia, queimação, refluxo gastroesofágico, taquicardia, tremedeira, visão turva, constipação intestinal, muita fraqueza, uma fadiga, né, muito crônica. E os médicos não sabem o que fazer, não sabiam o que fazer, e só passava medicação, qual eu não aceitava essa situação, e fui em busca de algo que eu sempre soube que tinha algo, mas eu não sabia o que era, que eu conseguiria reverter todo esse quadro sem ser só a base das medicações, e foi daí que eu cheguei e conheci a enteroterapia. Perfeito. E assim, você já tinha tentado se tratar ou tratar essas questões de alguma forma antes de encontrar a interoterapia? Antes eu comecei o tratamento em setembro do ano passado, com os óleos essenciais, né, contra a medicina, porque eu cheguei a comentar com a minha reumato que eu estava estudando, né, e cheguei na dieta do Mediterrâneo, na suplementação de dosagem alta da vitamina D, e eu perguntei o que ela achava, ela veio com 10 pedras na mão, me acusando se eu fosse irresponsável de abandonar o tratamento, era para mim falar com ela, que ela já iria interromper ali. Foi quando eu decidi mesmo buscar algo maior, né, porque eu já trabalhava com óleos essenciais lá no meu estúdio, e aí eu comecei um protocolo de desinflamação com os óleos essenciais. Eu tive uma melhora muito significativa do quadro, e eu comecei, né, com o tratamento com os óleos essenciais, buscando mesmo essa alternativa que eu sabia que tinha, mas a medicina não acreditava. E aí eu comecei um protocolo anti-inflamatório, tive melhoras muito significativas do quadro. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, uhum. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode Eu falar. tive melhoras muito significativas do quadro, mas as dores ainda eram muito intensas, e eu ainda não tinha tido, né, o controle do refluxo gastroesofágico e nem do das dores mesmo que eu sentia, porque eu sentia dor só de tocar em mim, porque como a doença, né, onde vasos, veias e artérias é inflamado, então onde encostava em mim, eu sentia muita dor. Uhum. E aí eu comecei a ter essa melhora, e aí quando eu cheguei na enteroterapia e eu vi que eu poderia juntar a dieta anti-inflamatória, né, a dieta mesmo do Mediterrâneo, com os benefícios dos óleos, aí eu pensei, eu tô no céu. E de fato, hoje é assim que eu me sinto. Perfeito. E passava alguma coisa assim na tua cabeça que te impedia de viver o tratamento? Alguma dificuldade, algum medo, alguma insegurança? Sim, eu achava que eu não iria suportar ficar sem proteína, principalmente, porque meu esposo até brinca, ele fala, olha, a Marjorie é um leãozinho,
ela é movida à carne, ela gosta muito de carne, e de fato eu achava que a carne seria mais doloroso, e eu não iria conseguir ficar sem. Mas hoje mesmo eu estava conversando com a outra profissional lá do meu estúdio, e eu falei com ela, olha, é o que a Stephanie fala, o protocolo ele não pode ser doloroso, né? Ele tem que ser algo leve. E como a gente tem esse padrão mesmo de dieta na nossa cabeça, a gente pensa que você simplesmente não pode, não pode, não pode. E quando você entende, né, que não é que você não pode, mas você passa a ter a chance de escolher, eu posso, mas eu escolho não comer. Isso para mim foi libertador. Não por eu não poder, de fato, né? Porque é tudo restritivo. Você não pode, você não pode, você não pode. Isso eu acho que ele acaba nos levando, né, a autossabotagem, porque eu não posso. Aí você fica sempre se negando, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Chega uma hora que seu cérebro sabota e aí você come tudo que não devia. E o que eu achei mais incrível do protocolo foi isso. Perfeito. E como é que tá a tua saúde hoje, depois que você passou pelo protocolo DAMI da interoterapia? Pessoas têm olhado para mim. Eu tive uma reunião com a minha pastora segunda-feira e ela me perguntou, mas como que tá a sua saúde? Eu falei, pastor, estou muito bem. Ela pegou e falou, olha, é nítido assim. A gente olha para você, a gente vê que, de fato, você está bem. E aí eu falei para ela, graças a Deus, eu estou muito bem, muito bem. O que você ganhou com o tratamento? Quais foram as questões de saúde que foram resolvidas aí na sua vida? Eu falo assim, hoje a moça que trabalha comigo falou, Marjorie, eu estou tão orgulhosa de você. E eu perguntei por quê? Ela pegou e me perguntou, né? Olha, o que você está fazendo com relação ao protocolo? Eu falei, olha, a Stephanie comenta que depois que a gente tem. Meu filho, não faz isso. Aí eu falei com ela, a Stephanie comenta que depois que a gente termina o protocolo, se a gente seguir 70%, tá tudo bem. E eu tenho tido tanto prazer, sabe, de fazer a minha própria comida, escolher meu próprio cardápio, já pensar, nossa, se eu estiver na rua, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Que eu não quero comer essas podriqueiras que tem na rua. E eu acho que isso para mim tem sido tão maravilhoso, porque, de fato, não é que eu não posso, sabe? Eu não quero, porque eu tenho me sentido tão bem, e nas minhas exceções, eu arrependi tanto, sabe? Não foram exceções de afundar a cara, nem nada disso, foi exceção de, eu vou repetir a segunda vez. Aí, depois, tipo, no meio da comida, eu falei para mim mesmo, para que eu fiz isso? Eu não precisava, sabe? Por que eu não esperei mais um tiquinho? Por que eu não controlei o impulso? Ou então, quando vem uma vontade do nada, assim, de comer determinadas coisas, e talvez eu ia lá, vou comer Igual teve um dia que eu estava lá no meu estúdio, eu não tinha levado nada para tomar café, porque foi aquela agitação, e eu falei, nossa, o que eu vou comer? Peguei dois biscoitos água e sal, 2 biscoitos maisena e comi. E senti mal 2 dias seguidos, com azia, com refluxo, com a queimação, cabeça rodando, estômago ruim. Aí eu, ai meu Deus, para quê? Quis 4 biscoitos, quis 4 biscoitos que eu vi que, de fato, antes os sintomas que eu sentia eram esses. E aí eu fiquei, né, um mês sem sentir nada, e depois, na hora que bateu de novo, eu falei, ai meu pai, para que eu fiz isso? Mas tem sido, assim, maravilhoso para mim, maravilhoso. Eu poder fazer minha própria comida, saber o que eu estou comendo, como que aquilo me faz bem, né? Porque é o que eu estava comentando com a minha mãe. Eu falei, olha, é muito ruim você chegar e pensar, eu preciso comer couve porque eu preciso, porque couve é saudável. Não, mas quando você entende o que a couve faz no seu organismo, por que você deve comer, né? Isso se torna prazeroso. Isso se torna prazeroso, não é aquela coisa assim, ai meu Deus, eu tenho que comer. Não, igual hoje.
Hoje a minha marmita, que eu levei lá para o estúdio, tinha um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, e antes eu não estava comendo feijão, porque feijão estava me fazendo muito mal. Já tinha eu posso te dizer que já estava indo para uns 15 anos que eu não comia feijão, que estava me fazendo muito mal. E aí agora eu colocar que seja um pouquinho de feijão na minha marmita, assim, para mim é muito bom. Hoje eu levei um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, abobrinha, repolho, refogado. Lá no estúdio tem fermentado de repolho, eu coloquei também, coloquei o psyllium e um pouquinho de batata inglesa com bacalhau. Aí comi, fiquei super satisfeita. Na hora que eu terminei, que eu olhei, a vasilhinha de agrião ficou do lado. Ô, Stephanie, me deu uma tristeza. Aí foi aí que a moça falou, Marjorie, eu tô tão orgulhosa de você porque você tá triste que você terminou de almoçar e não comeu o agrião. Mas é porque eu sabia que aquilo era muito benéfico para mim, sabe? Eu falei, não, mas vai ficar aqui amanhã, na hora que eu for almoçar, eu vou comer o agrião. Então, assim, é maravilhoso, a disposição, sabe? Eu tenho conseguido dormir mais cedo, tipo, deitar e dormir. Como eu falei, eu tenho um bebê, né, de 2 anos, ele ainda acorda muito à noite, então as noites para mim, né, são muito cansativas, mas mesmo eu tendo essa rotina de acordar 3, 4, 5 vezes na noite, eu estou acordando disposta no outro dia, estou conseguindo fazer muita coisa. Foi outra coisa que essa moça que trabalha comigo também falou, nossa, Marge, eu tô boba com a quantidade de coisas que você, né, que você está conseguindo desenvolver, porque eu acho que antes era aquela fadiga mesmo, que eu tentava, né, e o corpo não reagia, e assim, eu saio gritando para todo mundo, gente, por favor, muda a alimentação de vocês, Jesus amado. E assim, daqueles problemas de saúde, aquela listinha, que era uma listona, né, que você deu, quais desses problemas que você viu melhora, que você viu que teve um antes e um depois, assim? Primeira coisa foi a consistência das fezes, de mudar, assim, drasticamente, e eu sinto mesmo, quando muda um pouquinho, questão de consistência, eu vejo que o tempo mudou, eu posso olhar que eu não ingeri a quantidade de água que eu deveria ingerir, então, né, você passa a ter um conhecimento muito grande, um autoconhecimento. Isso para mim era muito importante, porque eu tinha muita dificuldade ao evacuar, muita, por conta mesmo de ressecamento. Então, eu poder evacuar sem dor, sem sofrimento, é muito bom. Outra coisa que melhorou a questão mesmo do refluxo, da azia, da queimação, de eu ingerir qualquer tipo de alimento, e era a conta de cair no estômago e dar ruim. E mesmo eu ingerindo determinadas coisas que talvez eu não seria tão bom para mim, eu até comentei lá com a menina hoje, o que eu ingeri esses dias? Não lembro o que eu ingeri, mas eu sei que eu falei com ela, foi a conta de eu ingerir na hora que... tá, foi café. Eu fiz café aqui em casa para uma moça que veio aqui me ajudar, e aí foi a conta do café cair no estômago. Eu não gosto de café, só que antes eu era dependente de café com leite. E aí eu tirei o leite, então café não tinha graça. Mas aí eu consumi o café só para descer o pão, descer o biscoito e tal. E aí eu fiz café para ela. Aí eu falei, não vou fazer café e chá, vou fazer café e eu tomo um tiquinho. Aí eu tomei, foi a conta de cair, começou a queimação. Aí depois, não sei se foi na hora do almoço, ou algo que eu comi depois, ou não, eu acho que eu tomei a minha água com tangerina, óleo essencial de tangerina. E foi a conta da água cair e acabou a azia, acabou a queimação do café. Mas se fosse antes, isso iria postergar, eu poderia comer o que for e tal. No entanto, antes eu era dependente de omeprazol, e muitas vezes o omeprazol não era o suficiente, eu ainda tinha que entrar com 2 cápsulas de omeprazol, e ao longo do dia, 1, 2 vezes, entrar com sal de frutas, porque era muita dor, era muita queimação, era muita azia, era muito refluxo. E aí eu vi que o meu corpo está conseguindo, sabe, já combater essas toxinas, e eu fiquei muito feliz. Aí foi outra coisa que eu falei hoje com ela, eu falei, nossa, eu tomei café, eu vi que não deu bom,
mas parece que rapidamente, assim, questão de poucas horas, acho que 1 ou 2 horas, eu já senti o meu próprio corpo conseguindo, sabe, combater aquela toxina ali e ficar tranquila e eu não ter nada. Então, são duas coisas, são essas coisas para mim que estão me impactando muito. E outra, a questão de antes eu ter a compulsão, eu vejo que era compulsão mesmo, até mesmo por conta da medicação, né? Porque a corticoide já gera isso, então eu usava desde 2012, uso contínuo, dosagens muito altas, então era algo mesmo que eu não conseguia controlar, e hoje eu bater a vontade de comer doce, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto, e eu não optar por um doce, igual lá na casa da minha mãe. Esses dias eu dispensei pudim, goiabada, doce de leite, goiabada com queijo, que o mineiro, né, gosta muito de doce de leite com queijo, e eu escolher uma fruta, muitas vezes como sobremesa do almoço, para mim, assim, e de fato escolher, não falar, eu não posso comer, mas deixa eu falar, eu não quero não, me dá uma maçã, é muito bom, para mim, assim, não tem preço. E as dores, como é que tá hoje, Marjorie? Não sinto, hoje eu não sinto, né, eu posso pressionar qualquer parte, assim, do meu corpo, eu não sinto. O meu esposo antes, ele até brincava, nossa, mas você é muito fresca, porque muitas vezes ele vinha brincar de dar mordidinha, e aquilo me gerava uma dor muito grande, como se estivesse mexendo em algo ferido mesmo, então eu não tinha prazer, por mais leve que era talvez a mordida. E hoje não, hoje eu consegui segurar meu filho sem sentir a dor, né, da pressão do corpo dele no meu corpo, só eu sei. De eu conseguir levantar e não sentir, porque antes eu levantava, então, à medida que eu ia movimentando, eu sentia dor por algum tempo, até parece meu corpo esquecer, né, os movimentos voltarem, e hoje eu não ter isso, eu poder levantar e saber que eu não vou passar um período com dor até a dor, né, diminuir, também para mim é libertador. Maravilhoso. E assim, como é que é esse negócio de 4 sessões, né? Porque às vezes a gente fala 4 sessões, as pessoas pensam, não, é muito pouco, né? Olha para a Marjorie ali com todas aquelas questões antes, pensa, não, a vida inteira tratando isso, 4 semanas é pouco. Como é que é? É 4 semanas mesmo? Funciona, não funciona? Conta pra gente. Olha, quando me foi proposto 4 semanas, eu até te perguntei, ô Stephanie, mas eu vou ter diferença com 4 semanas, né? Porque são muitos anos, né, agredindo o meu corpo, não só com as medicações, mas com a alimentação completamente inflamatória. E você me falou, Marge, por mais que a pessoa não faça o protocolo 100% certinho, ela tem resultado. E eu pensava, né, não, mas com 4 semanas, esses anos todos de dano, eu sei que eu não vou recuperar todos esses anos neste um mês, mas neste um mês eu vou ter resultado? Por que que eu me questionava isso? Porque foram muitos anos buscando uma solução e que ninguém me dava essa solução, sabe? Pelo contrário, me desacreditava o qual eu teria que ficar dependente da medicação para o resto da vida. E na primeira semana, que é a semana de preparação, caiu próximo do Dia das Mães, e eu achei tão fenomenal assim, que quando eu entrei no supermercado, eles ofereceram bolo de aniversário, refrigerante, ofereceram doces, paçocas, essas coisas. E eu entrei no supermercado, não quis, entrei no supermercado, fiz a minha compra que eu precisava fazer, saí do supermercado, quando eu e meu esposo, nós sentamos no carro, eu perguntei para ele, eu falei, você saiu com vontade de comprar alguma coisa? Aí ele olhou e falou, amor, que estranho, mas eu não tive vontade de comprar nada. Eu falei, é estranho, porque a gente sempre vai no supermercado, se você pudesse, você levava o supermercado inteiro para sua casa, principalmente se você tiver com fome, né? E não, foi algo tão natural que a gente olhava para aquelas coisas e a gente via, nossa, mas eu não quero comer isso, não quero comer aquilo, isso não é bom para mim, isso não é bom para mim. Então, quando eu me dei conta disso tudo, eu falei, meu Deus, é assim,
Na primeira semana, eu vi um resultado, e quando você fala, né, que o ser humano é movido a resultados, eu falei, nossa, se na primeira semana eu já estou assim, imagina a última. E, de fato, com a primeira semana, né, se você entende o protocolo, se você decide mesmo, né, viver uma vida mais saudável, na primeira semana, sim, você já vê resultado. E aí você entende que as 4 semanas é só o início de uma nova vida, porque, de fato, é uma metanoia. Que lindo! Se você pudesse resumir a tua vivência, a tua experiência no protocolo DAMI em uma frase, qual seria essa frase? Eu resumo ainda mais em uma palavra: metanoia. Mudança de mente. Real. Marjorie, tem uma pessoa que está te assistindo ali do outro lado, que se conectou com a sua história, que se viu, talvez, aí nas suas questões do dia a dia, nas dificuldades que você viveu. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí do seu coração para essa pessoa. É incrível você parar para pensar na realidade, né, que você vive, como eu vivia, e se há mesmo, né, uma saída no fim desse túnel, sem ser a saída chamada morte. E eu posso dizer que sim, tem saída. Essa saída, o caminho é largo, há uma luzinha lá no fundo, e que se você caminha, né, em direção a ela, você vê que valeu a pena a caminhada fez parte do processo, e que depois você vai viver sim, fora desse túnel, e você vai ver a luz do sol todos os dias, essa luz vai reinar e vai brilhar sobre você, e vai irradiar na vida dos que estão ao seu redor. Então, há possibilidade sim. Eu falo, né, para as pessoas hoje que vivem a condição de autoimune, o diagnóstico não é o fim. As medicações não são a solução, porque, de fato, eu nunca vi alguém com depressão usar medicamento para depressão e ser curado da depressão. Pelo contrário, esses medicamentos levam não só a uma depressão mais profunda, como também a outras doenças, e que assim se torna um círculo vicioso até chegar de fato à morte. Então, você que sofre com doenças autoimunes, assim como eu, e você recebeu esse diagnóstico, pode crer que é real. E existe sim uma vida saudável, gostosa, sem restrição, mas com escolhas certas depois do protocolo DAMI. Gratidão do fundo do meu coração. Eu sei que é desafiador para você estar aqui em todos os sentidos, né? Tem a sua casa, seu filho, suas coisas para fazer, e tem a questão de estar aqui também na frente da câmera. Mas eu creio e peço a Deus que esse testemunho chegue no coração das pessoas que precisam e que vidas sejam transformadas por conta da sua história, do seu testemunho. Então, gratidão.